A paz do Senhor. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 8. Vamos ler inicialmente do verso 1 até o verso 3. E a palavra do Senhor diz assim: aconteceu depois disso que Jesus andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. Iam com ele os 12 discípulos e também algumas mulheres, que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais, com os seus bens, ajudavam Jesus e os seus discípulos. Amém? Pode se assentar. Irmãos, já faz algum tempo que o Senhor me deu essa palavra e eu estava orando e clamando para Ele para que eu pudesse liberar no momento certo, que Ele preparasse um dia, uma noite, um culto. E eu creio que Ele preparou esse culto para liberar essa palavra. E você, mulher que está aqui essa noite, saiba que foi Deus quem te trouxe aqui, porque Ele tem algo para você. Ele quer te curar, Ele quer te restaurar e Ele quer te usar a serviço do reino dEle até que o Senhor venha em nome de Jesus. O Senhor, Ele tem um chamado às mulheres dessa geração. E é muito importante que a gente venha entender como as mulheres da Bíblia agiram para que a gente venha tomar isso como exemplo. É muito importante a gente entender esse contexto dessas mulheres aqui, porque isso diz muito também sobre nós, né? Sobre o que o Senhor vai fazer em nós e através de nós. E aqui no texto, nós vemos que Jesus, Ele andava pregando o Evangelho e anunciando o Evangelho de cidade em cidade e de aldeia em aldeia. Por todos os lugares que Jesus passava, Ele pregava o Evangelho com poder, Ele expulsava demônios, Ele curava os enfermos, Ele ressuscitava os mortos. Inclusive aqui no contexto desse texto, no capítulo 7, o Senhor havia ressuscitado o filho daquela viúva de Naim. E no capítulo 8, aqui no fim desse capítulo, o Senhor ressuscita a filha de Jairo. Então o Senhor, Ele estava pregando o evangelho do reino de Deus com ousadia, com autoridade, com poder, né, com milagres e pregando com ousadia do Senhor através do Espírito Santo de Deus. E a palavra nos diz que estavam andando ali com o Senhor Jesus, os seus discípulos, e também nos fala de algumas mulheres. E o texto nos deixa claro que essas mulheres haviam sido curadas de espíritos malignos e curadas também de enfermidades. Então, antes que elas viessem a seguir a Jesus, o Senhor as curou primeiro. O Senhor as libertou primeiro. E o Senhor tem muito para fazer nas nossas vidas essa noite, para que Ele venha usar cada uma de nós a serviço do reino dEle. E o primeiro nome que esse texto aqui nos fala é sobre Maria Madalena. Nós não sabemos, a palavra não nos traz muitos detalhes sobre a história dessa mulher. O que nós sabemos é que ela era de uma cidade de Magdala, uma cidade de mais ou menos 5 quilômetros de distância de Cafarnaum. Então era uma região ali que Jesus, Ele estava pregando o evangelho. Então Maria Madalena ouviu falar de Jesus. E a palavra nos fala também que essa mulher, ela foi liberta de 7 demônios. O Senhor Jesus libertou ela, curou ela de tudo aquilo que ela vinha sido afligida, atormentada pelos espíritos malignos. E Jesus, Ele curou essa mulher, Ele libertou ela das garras de Satanás. E eu quero que os irmãos se coloquem para pensar, se colocar no lugar dessa mulher, sendo atormentada por 7 demônios. Irmãos, um demônio já é muita coisa. Imagine 7 demônios atormentando a vida daquela mulher. O quanto ela estava oprimida, o quanto ela estava abandonada por outras pessoas, porque naquele tempo, muito mais ainda do que hoje, hoje ainda os demônios estão camuflados, mas naquela época eles eram isolados, essas pessoas que estavam endemoniadas. Eles eram isolados das pessoas, eles viviam em túmulos, eles viviam entre os cemitérios. Então eles realmente se
mostravam assim atormentados diante das pessoas. Então essa mulher, ela foi oprimida. Nós não sabemos se ela tinha uma vida de pecado, nós não sabemos muita coisa sobre ela, mas o que nós sabemos que a palavra nos traz é que o Senhor a libertou, é que o Senhor a curou. O que antes ela via trevas, agora o Senhor Jesus trouxe luz para a vida dela. O que antes ela não conseguia enxergar a vida, o Senhor, Ele trouxe vida através dele. Então é isso que o Senhor quer fazer em nós, trazer luz para as nossas trevas e trazer luz para as nossas vidas, trazer vida para a nossa vida, para que através de nós também venhamos a gerar vida na vida das pessoas. Então Jesus, Ele libertou aquela mulher das garras de Satanás, tirou ela das trevas e trouxe a luz para a vida dela. E após ela ser curada, após ela ser liberta, Maria, ela passa a servir o ministério de Jesus e a segui-lo. Ela deixou tudo que ela tinha, ela deixou todos os seus bens. E ao invés de se apegar nos seus bens materiais, ela colocou esses bens materiais a serviço do reino de Deus. Então ela servia aqueles homens, ela servia aqueles discípulos, ela servia o ministério de Jesus com os bens dela, e aquilo que ela sabia fazer, ela servia o ministério de Jesus. Irmãos, a gente precisa entender o contexto daquela época. Muitas vezes eles andavam por longa distância, eles andavam por longo tempo, eles passavam horas e horas sem comer, sem tomar água, às vezes ficavam com fome, ficavam com sede. E essas mulheres, elas largaram tudo para passar por isso com o Senhor Jesus, para viver esse ministério, para servir esse ministério ao Senhor. Então Maria, a partir do momento que ela olha para Jesus e ela reconhece a luz sobre as trevas da vida dela, ela decide abandonar tudo, porque ela reconhece de que aquele que havia libertado a vida dela era o Senhor Jesus, era o Filho de Deus, era o Messias prometido. Ela reconhece naquela época muitas pessoas esperavam um Messias glorioso, esperavam um homem, um rei, na verdade, que libertasse o povo de Jerusalém, o povo de Israel, da opressão romana. Eles não esperavam um Messias servo, mas naquele momento em que Maria foi libertada daqueles demônios opressores, ela reconheceu, o Senhor abriu os olhos dela e ela reconheceu o Salvador, ela reconheceu o Messias servo, e então por isso ela decide servir. Ela decide pegar tudo que ela tinha e servir ao ministério do Senhor. E o segundo nome que esse texto aqui nos traz é Joana. Nós também não sabemos muita coisa de Joana, quase nada na verdade, mas a gente pode deduzir um pouco. O que a palavra nos fala sobre ela é que ela era esposa de Cusa, e o esposo dela, ele servia como procurador a Herodes, ao rei Herodes. Então nós podemos imaginar, nós podemos deduzir de que essa mulher era uma mulher de posses. Ela tinha muitas posses, ela tinha uma condição boa financeiramente, porque o seu marido era procurador do rei. Então, nós cremos que ela tinha uma vida boa, que ela tinha uma moradia boa, que ela tinha servos ali ao redor dela. E outra coisa que a palavra nos diz, ela está aqui nessa lista de mulheres que foram curadas e libertas por Jesus. Então, eu fiquei imaginando comigo mesma, pensei, bom, uma mulher que é esposa de um homem que tem um alto cargo no palácio. O que será que ela viu em um homem, né, em Jesus que era servo? Porque muitas pessoas que serviam ao Império Romano não olhavam para Jesus. Ao invés disso, eles atacavam ele, né? Então, o que essa mulher que estava lá naquele ambiente do palácio, naquele ambiente do Império Romano, o que essa mulher pensou, o que aconteceu com essa mulher para ela se aproximar de Jesus e servir ao ministério dele? Eu tento imaginar de que pode ser que ela tenha tido uma doença, eu não sei, mas ela está aqui nessa lista de mulheres que foram curadas e libertas. Então a gente pode deduzir de que pode ser que ela tenha tido uma doença e que ela ouviu falar de Jesus e foi atrás dele. Então eu creio que ela foi curada por Jesus também, ou foi liberta, nós não sabemos. Então ela foi até Jesus, Jesus curou a vida dela, Jesus libertou a vida dela, Jesus também trouxe vida na vida dela. Então ela reconheceu aquele homem servo como o Messias prometido por Deus, como o Messias que foi há muitos e muitos anos atrás prometido, finalmente ele havia
chegado. E ela reconheceu isso. E ela decidiu se despojar de todas as joias, de todas as suas vestes de valores, de toda a sua casa, o conforto da sua casa, a sua riqueza. Ao invés disso, para dar para Jesus, para o ministério de Jesus, para os discípulos, para servir o reino de Deus. Então ela não olhou para aquela riqueza, mas a partir do momento que ela olhou para Jesus, reconheceu de que Ele era o Messias prometido, ela decide largar tudo e seguir a Jesus. Ao invés de se apegar nas coisas desse mundo, ela decidiu pegar tudo isso que ela tinha e direcionar diante do altar, e derramar diante dos pés de Jesus, e derramar diante do reino de Deus, para servir o reino de Deus. O impacto que Jesus causou na vida dela foi tão grande, que ela deixou tudo que ela tinha, ela pegou para servir ao reino de Deus. E a palavra também nos fala sobre Susana, e se a gente olhar nos 4 evangelhos, nós vamos ver que os discípulos, eles citam mais alguns nomes de algumas mulheres, e muitas mulheres, eles não citam os nomes, mas deixa claro que eram muitas outras mulheres. E eu quero que os irmãos venham a vir refletindo sobre a atitude dessas mulheres, né? Sobre essas duas que nós analisamos um pouco, deduzimos um pouco da vida delas, sobre o que elas fizeram, o que essas mulheres têm em comum. O que elas fizeram para servir ao rei, o que elas sentiram, o que elas viveram, o que elas deixaram para trás para poder seguir a Jesus. Elas deixaram tudo que elas tinham para servir ao Senhor Jesus. Todas elas foram impactadas de alguma forma, sendo curadas, sendo libertas pelo Senhor. E todas elas reconheceram que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus era o Messias prometido. E quando a gente olha para a trajetória de Jesus nos 4 evangelhos, nós vemos que essas mulheres, elas seguiram a Jesus e permaneceram até o fim. Então eu vou citar aqui algumas passagens que a palavra nos traz, em que mostra que essas mulheres, desde o momento em que elas foram curadas e libertas, elas permaneceram até o fim. E aqui em Lucas 8, nesse texto que a gente leu de início, a gente vê que elas foram curadas, foram libertas e que elas seguiram a Jesus, servindo com os seus bens materiais ali o ministério de Jesus. E em Lucas, capítulo 23, do verso 44 a 56, a gente vai ver que elas estavam no momento da morte de Jesus, da crucificação de Jesus. E eu quero ler aqui com vocês, Lucas capítulo 23, do verso 44 ao 56. Já era quase meio-dia, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até as 3 horas da tarde. E o véu do santuário se rasgou pelo meio. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego meu espírito. E dito isto, expirou. O centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: verdadeiramente esse homem era justo. E todas as multidões reunidas para aquele espetáculo, vendo o que havia acontecido, retiraram-se batendo no peito. Entretanto, todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que o tinham seguido desde a Galiléia, ficaram de longe contemplando essas coisas. E eis que havia um homem chamado José, membro do Sinédrio, homem bom e justo, que não tinha concordado com o plano e a ação dos outros, era natural de Arimateia, cidade dos judeus, e esperava o reino de Deus. Ele foi até Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. E tirando-o da cruz, envolveu-o num lençol de linho e o depositou num túmulo aberto numa rocha, onde ninguém havia sido sepultado ainda. Era o dia da preparação e o sábado estava para começar. As mulheres que tinham vindo com Jesus desde a Galiléia seguiram José e viram o túmulo e como o corpo foi colocado ali. Então se retiraram para preparar óleos aromáticos e perfumes, e no sábado descansaram segundo o mandamento. Irmãos,
Nós sabemos que nesse momento da prisão, da crucificação e da morte de Jesus, se a gente olhar nos 4 evangelhos, a gente vai ver que alguns discípulos fugiram, alguns discípulos negaram a Jesus, mas ao invés disso, essas mulheres permaneceram até o fim. E elas olharam para onde o corpo de Jesus tinha sido encaminhado, porque elas iam ali preparar aqueles óleos, para preparar os perfumes, para ungir o corpo de Jesus. Então elas permaneceram ali até aquele momento de angústia e de dor. Elas permaneceram firmes, não se acovardaram diante dos chefes, os judeus, diante dos fariseus. Elas não se acovardaram. Ao invés disso, elas permaneceram até aquele momento. E em Lucas capítulo 24, aqui logo em seguida, do verso 1 ao 10, a gente vê que elas também presenciaram, primeiramente, em primeira mão, elas viram que o túmulo, a pedra já não estava mais lá. Elas viram que o corpo do Senhor Jesus não estava mais lá. Elas foram as primeiras mulheres a testemunhar a ressurreição do Senhor Jesus. E a palavra do Senhor diz assim, capítulo 24, verso 1. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, as mulheres foram ao túmulo, levando os óleos aromáticos que haviam preparado. Encontraram a pedra removida do túmulo, mas ao entrar não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe 2 homens com roupas resplandecentes. Estando elas com muito medo e baixando os olhos para o chão, eles disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrem-se do que ele falou para vocês, estando ainda na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, seja crucificado e ressuscite no 3º dia. Então, elas se lembraram das palavras de Jesus. E voltando do túmulo, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os outros que estavam com eles. Essas mulheres eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com eles confirmaram essas coisas aos apóstolos. Então, diante da obediência delas, diante da perseverança delas, elas permaneceram e teve o privilégio de ser as primeiras a ver que ali aquele túmulo estava vazio, de que o Senhor havia ressuscitado. Elas tiveram esse privilégio de ter essa visão desses anjos aparecerem a elas e falarem a elas, e elas se lembrarem do que o Senhor tinha falado para elas. Porque quando nós temos uma caminhada ao Senhor, o Senhor fala conosco através da sua palavra. E em determinados momentos o Espírito Santo vai nos conduzir. Lembra daquelas palavras que eu te falei aquele dia? E se a gente tiver tido realmente intimidade com o Senhor, nós vamos, assim como essas mulheres, lembrar das palavras que o Senhor nos falou aquele determinado dia. Então o Senhor, Ele nos chama para esse lugar de perseverança, de intimidade com Ele, para que em determinados momentos que Ele deseja nos usar, o Espírito Santo venha em nós e nós venhamos a nos lembrar daquilo que o Senhor prometeu anteriormente, porque isso foi uma promessa que o Senhor tinha feito. O Filho do Homem precisa ser crucificado, o Filho do Homem precisa ser morto para ressuscitar ao 3º dia, e Ele cumpriu isso, o Senhor Deus cumpriu isso, e elas então se lembraram daquelas palavras que tinham ouvido dos ensinamentos de Jesus. E não só até aqui elas permaneceram, mas ainda mais. Em Atos capítulo 1, verso 14. Atos capítulo 1, verso 14 diz assim: todos estes perseveraram unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Então aqui nesse versículo nós vemos que essas mulheres, elas, além de ter permanecido fiéis, perseverantes, no momento da morte, no momento da ressurreição, depois que o Senhor Jesus foi ressurreto, elas permaneceram na obediência à palavra do Senhor. E elas permaneceram unânimes em oração com todos os seus discípulos e com todos aqueles que seguiam Ele. Jesus, antes dele subir aos céus, Ele deu uma ordem.
E ele fala para que eles não saíssem de Jerusalém, para que eles permanecessem lá em oração, até que o Espírito Santo fosse derramado sobre cada um deles. E essas mulheres estavam no meio dessas pessoas que foram cheias do Espírito Santo, porque permaneceram, perseveraram, unânimes em oração, em obediência ao Senhor. Então essas mulheres, elas permaneceram até o fim. Essas mulheres não se acovardaram diante dos perigos, diante das dificuldades, diante dos fariseus, diante das autoridades judaicas que tramavam contra a vida de Jesus, mas elas, além de deixarem tudo que elas tinham, elas permaneceram fiéis até o fim com o Senhor, ao serviço do reino de Deus. Enquanto os discípulos fugiram, elas permaneceram até o fim. E percebam, irmãos, que a partir do momento que Jesus foi ressurreto, elas podiam muito bem voltar para a vida antiga delas, voltar para as casas delas lá na Galileia, lá em Magdala, lá em Cafarnaum. Elas podiam ter voltado, mas elas tinham ouvido os ensinamentos de Jesus, tinham ouvido as ordens que Jesus tinha dado para elas, e elas decidiram permanecer, e tiveram essa honra de ser as primeiras a testemunhar a ressurreição de Jesus, e de serem as primeiras mulheres cheias do Espírito Santo, porque perseveraram unânimes em oração. Então pegue essa palavra que o Senhor está derramando para vocês, mulheres, essa noite, e venham entendendo, venham mastigando essa palavra no coração, na mente de vocês, porque o Senhor quer que nós, mulheres, permaneçamos até o fim, em obediência à palavra que Ele nos dá, em nome de Jesus, para que nós venhamos a ser testemunhas dEle, até os confins da terra, até que Ele venha, assim como essas mulheres também foram. Aqui nessa ministração de dança que nós fizemos aqui primeiramente, nós ministramos uma canção que diz: se Deus só precisa de um disposto, eu me disponho. A canção começa assim: se Deus só precisa de um disposto, eu me disponho. A palavra do Senhor diz lá em Ezequiel 22:30, de que o Senhor, Ele procurava uma pessoa para que se colocasse na brecha pela nação, mas Ele não encontrou ninguém. Então o Senhor, Ele precisa de uma pessoa para se colocar disposto na presença dEle, para se colocar disposto na brecha pelos seus irmãos, pela sua igreja, pela sua cidade, pela sua nação. Se Deus só precisa de um disposto, eu me disponho. E vocês se dispõem ao Senhor? Ele precisa da nossa disposição. O Senhor, Ele é poderoso para fazer além de nós, mas Ele quer que nós venhamos a nos colocar à disposição dEle, irmãs. Nós precisamos estar dispostas a servir o reino de Deus, ser mulheres como essas que serviram o reino de Deus até o fim, permaneceram perseverantes. O Senhor, Ele chama aqueles que estão dispostas a servir. Aquelas que estão dispostas a se colocar na brecha. Aquelas que estão dispostas a clamar até que Ele venha. Aquelas que estão dispostas a gastar a sua vida diante do altar do Senhor Jesus. Seguindo a canção diz assim: eu entro em aliança. Eu entro em aliança. O Senhor, Ele busca pessoas que fazem aliança com Ele. Nós precisamos firmar a nossa aliança com o Senhor Jesus e não quebrar ela todas as vezes. Nós precisamos firmar, honrar essa aliança que nós fizemos com Ele, que Ele primeiramente fez com nós. Nós precisamos honrar e permanecer nessa aliança que fizemos com Ele. O Senhor busca pessoas que honrem essa aliança. Nós ministramos uma canção que diz: fere o meu coração com uma ferida de fome por ti. Fere o meu coração com uma ferida de sede por ti. Irmãs, irmãos, o Senhor quer usar pessoas que estejam com o coração feridos pela palavra dEle, de sede, de fome. Fome e sede pela palavra. Como está a sua fome e sua sede? Quanto tempo você passa sem olhar para a tua Bíblia? Quanto tempo você passa sem abrir ela na tua casa? Ou será que a gente só abre ela aqui no culto?
Nós precisamos ter fome e sede pela palavra. O nosso coração está ferido e clamando por fome e sede da palavra. Nós precisamos ser essas pessoas que clamam pela palavra do Senhor, que tenham fome e sede dele todos os dias, não só uma vez por semana, não só duas vezes por semana nos cultos, 1 hora por semana nos cultos, mas nós precisamos ter esse coração ferido pela fome e pela sede do Senhor todos os dias. Nós precisamos preservar essa presença todos os dias. A palavra do Senhor precisa ser o nosso principal alimento, porque é só através dela que nós iremos permanecer até o fim. A palavra é a nossa força, ela é a luz para os nossos caminhos. Ela é a nossa arma de batalha. Sem ela nós não conseguimos permanecer. E a canção também diz: até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar. Irmãs, aquelas mulheres, elas gastaram a vida dela para servir ao reino de Deus. Como nós temos servido o reino? Reclamando? Será que a gente chega aqui, ai meu Deus, estou cansado, cheguei direto do trabalho, nossa, vou ter que vir aqui. Será que a gente está servindo desse jeito, reclamando? Ou a gente está servindo, gastando a nossa vida diante do altar de Deus? O Senhor, Ele procura mulheres e homens também que gastem as suas vidas no altar de Deus, que não olhem para o cansaço, que não olhem para os bens materiais que deixaram de adquirir, mas para que olhem para o Senhor. O Senhor, Ele procura pessoas que não olhem para as coisas terrenas, porque elas passarão, mas para que olhem para as coisas eternas, porque nós viveremos com Ele na eternidade, se a gente permanecer. Nós devemos ser essa pessoa que fale: até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Eu não vou ligar se eu tiver que servir todos os dias, eu não vou ligar porque eu não quero descansar, eu quero servir porque os meus olhos estão fixos nele. Até que o Senhor venha, eu quero gastar minha vida diante do teu altar, Jesus. Até que o Senhor venha, eu preciso me doar para Ele. O Senhor não nos criou para viver aqui para sempre. O Senhor nos criou para viver, para voltar para Ele. E o que nós estamos fazendo para voltar para Ele? Como nós estamos servindo aqui nessa terra? Nós estamos sendo verdadeiramente testemunhas do Senhor lá fora? Será que as pessoas olham, essa pessoa é crente, mas o que ela fez aqui não é de crente? Não. Ao invés disso, ela está envergonhando o nome de Jesus. Como nós temos permanecido, como nós temos servido, como nós temos derramado a nossa vida diante de Deus, como nós vamos permanecer desse jeito? Nós precisamos ter essa convicção de clamar até que Ele venha, de não descansar até que Ele venha, de rasgar, de gastar a nossa vida diante do altar dEle, até que Ele venha, clamar sem cessar. A canção também diz no finalzinho: mais uma vez o fogo do zelo de Deus vai arder. A palavra de Deus fala lá em João capítulo 2, verso 16 e 17. O Senhor Jesus diz: não façam da casa do meu pai uma casa de negócio. Os seus discípulos então se lembraram de que estava escrito: o zelo da tua casa me consumirá. O Senhor procura pessoas que têm zelo pela casa dEle, pela presença dEle, pela palavra dEle. Pessoas que não tiram texto fora de contexto para pregar uma coisa para inflar o ego. O Senhor procura pessoas que têm realmente zelo pela presença dEle. Nós precisamos ser essas pessoas que têm zelo por Ele, zelo pela casa dEle. Não permitir que palavras malditas sejam proferidas aqui. Não permitir que pecados sejam encobertos. Mas ter zelo pela presença. Ter temor por Ele. Gastar realmente a vida até que Ele venha. Irmãs, em nome de Jesus, que nós venhamos a ser essas mulheres. Que gaste a vida no altar. Que não venha pensar em descansar. Sabe, eu sei que a nossa vida é tão corrida. A minha vida é muito corrida.
mas é o Senhor quem nos sustenta, sabe? Às vezes a gente olha muito para as coisas desse mundo, a gente pensa nas contas que tem que pagar no fim do mês, a gente pensa em tudo que a gente precisa dar conta, mas às vezes a gente não percebe de que se a gente está respirando é porque é o Senhor quem nos dá o fôlego de vida. Sabe, então a gente precisa parar um pouco e realmente meditar nisso. Senhor, eu quero ser essa mulher. Eu quero ser essa mulher que gaste a vida, Deus, no teu altar. Eu quero ser essa mulher, Senhor, que não precisa descansar, mas para que clame até que o Senhor venha. Eu quero ser essa mulher, Jesus, que sirva o teu reino, com zelo, pela casa do Senhor, pela presença do Senhor. Sabe, muitas vezes a gente pode ser atacada como cristãos, como pessoas que servem ao Senhor, que são obedientes à palavra dEle, porque muitas pessoas não vão entender a nossa obediência. Muitas pessoas vão nos julgar. Não vai entender porque que a gente não para nunca, não vai entender porque a gente só pensa em servir, elas não vão entender. Elas não vão entender, às vezes, as batalhas que a gente passa por estar aqui servindo. Mas elas vão nos julgar, mas o Senhor, Ele está aqui hoje nos pedindo, permaneça, filhas, permaneça. Não liga porque os outros estão dizendo. Permaneça, em nome de Jesus, seja essa mulher zelosa pela casa de Deus, pela presença de Deus. Todas as mulheres que estão aqui, o Senhor trouxe cada uma de vocês. Já faz alguns meses que o Senhor me deu essa palavra e eu precisava liberar ela. E eu falava, Senhor, quando vai ser? Eu não quero ir pela minha vontade, mas eu quero ir pelo Senhor, porque foi o Senhor quem me deu. Então, irmãs, o Senhor trouxe cada uma de vocês aqui, de verdade, para restaurar esse zelo pela casa dEle, para restaurar tudo isso que estava perdido. Eu não sei qual a situação que vocês chegaram aqui, às vezes tem alguma ferida ainda aí aberta ou sangrando, às vezes você está sendo atormentada ou oprimida, eu não sei, mas se você ainda não foi curada e liberta totalmente, o Senhor escolheu você para estar aqui porque Ele quer te curar, porque Ele quer que você seja uma mulher que sirva ao reino dEle. Ele quer você. Ele te chama de filha e Ele quer você essa noite. Então se atente para que pelo que o Senhor está falando com você. O Senhor, Ele quer começar a te usar dentro da tua casa. O Senhor, Ele começa a nos usar muitas vezes dentro da nossa casa. E nós, mulheres, nós temos tudo em nossas mãos. Peguem as suas Bíblias e olhem para elas. Vocês têm tudo nas mãos. Tudo que nós precisamos está aqui. Nós temos tudo. Assim como o Senhor lá no livro de Ezequiel deu aquele rolo para ele, onde estava escrito nos dois lados, e falou para que ele comesse, para que ele fartasse, enchesse o seu estômago. O Senhor aqui, Ele nos dá aqui a palavra dEle. Filhas, se encham dessa palavra, fartem, se encham o teu espírito com a palavra de Deus, está aqui. Nós temos tudo que nós precisamos nas nossas mãos. Ezequiel disse, e eu comi, e na minha boca parecia como mel. Irmãos, a palavra do Senhor é tão doce. A palavra do Senhor, ela nos cura, ela nos restaura. Ela nos dá tudo que a gente precisa, ela é a nossa arma de guerra. O Senhor já nos deu tudo que a gente precisa e está à nossa disposição. Basta a nossa atitude de pegar essa arma e usar ela para todos os dias da nossa vida, para toda e qualquer dificuldade que a gente passar. Assim nós devemos fazer da palavra do Senhor o nosso principal alimento. A palavra do Senhor precisa ser o nosso principal alimento. Quando a gente come alguma coisa, daqui a algumas horas a gente vai sentir fome de novo. A palavra do Senhor, ela nos nutre, ela nos ajuda a viver.
Às vezes a gente pensa, eu vou ler aqui, nossa, eu estou fazendo meu devocional. Às vezes parece que não está fazendo diferença nenhuma. Mas você vai ver que lá na frente, em um determinado momento, o Espírito Santo vai te lembrar daquele versículo que você leu aquele dia. A palavra do Senhor não volta vazia. Tudo que a gente lê, tudo que a gente se alimenta, a gente vai estar guardando aqui. Que o Senhor, Ele vai nos lembrar disso um dia. Vai nos salvar de alguma situação, vai nos curar de alguma ferida, de alguma enfermidade, através da palavra dEle. E é só se enchendo da palavra que a gente vai conseguir permanecer até o fim. É só com a palavra do Senhor, que nós temos em nossas mãos, que a gente vai permanecer até que Ele venha. Lá em Joel, capítulo 2, verso 28, a palavra nos diz que o Espírito Santo será derramado sobre toda a humanidade. E fala assim, os filhos e filhas profetizarão, os velhos sonharão e os jovens terão visões. E quando eu olho e fico olhando para esse texto e fico meditando, eu penso assim, bom, o que vem no coração de vocês, o que vem na mente de vocês, vendo filhos e filhas, velhos e jovens, gerações, filhos e filhas, velhos e jovens. O Senhor, Ele é um Deus de gerações. O Senhor é aquele que derrama o Espírito Santo dEle sobre as gerações. Gerações me lembra família. Família me faz lembrar de que é formada dentro de uma casa. E o que a palavra nos diz? A palavra de Deus nos fala, quem é que edifica a casa? Uma mulher sábia. Então o Senhor, Ele quer te usar, mulher, com sabedoria para edificar a tua casa. A palavra nos diz que a mulher sábia edifica a casa, mas a tola destrói com as próprias mãos. Se a gente olhar lá no princípio, Eva destruiu com as próprias mãos. Porque ela foi com as suas mãos e pegou do fruto proibido. Nós precisamos ser mulheres sábias para edificar a nossa casa. Para fazer da nossa casa um derramar do Espírito Santo sobre nós, sobre as famílias, sobre as nossas gerações. Como nós temos vivido dentro da nossa casa, sendo sábias ou sendo tolas. O Senhor não quer somente nos usar na casa dEle, mas na nossa casa também. Porque o Senhor, Ele tem um propósito para as famílias, nesse final dos dias. Então nós, como mulheres sábias, nós precisamos edificar a nossa casa, porque a nossa família é formada ali. E o Senhor, Ele tem um propósito para a família nesses últimos tempos. Então, se você está aqui essa noite, o Senhor, Ele quer te levantar para te usar na sua casa e na casa dEle, com zelo, com sabedoria. O Senhor, Ele tem um propósito aqui para cada uma de nós. Mas assim como essas mulheres que nós lemos em Lucas 8, o Senhor, Ele primeiramente, Ele nos cura, Ele nos restaura, Ele nos liberta, para que os nossos olhos sejam abertos, para que a gente realmente reconheça a preciosidade que é a presença dEle. Porque muitas vezes a gente é oprimida pelos espíritos malignos e a gente não consegue enxergar. Muitas vezes a gente está tão ocupada com as coisas do mundo que a gente não consegue enxergar. Mas o Senhor, Ele vem primeiramente para te curar, para te libertar e para te limpar. Para que você venha servir realmente a casa dEle com zelo. Então se permita ser curada pelo Senhor essa noite. Se permita ser liberta pelo Senhor essa noite. E abrindo meu coração aqui, eu fui uma mulher que precisei ser muito curada. Eu cresci com muito sentimento de rejeição, de abandono, muita solidão, ficava muito sozinha. Eu agia de acordo com o que as pessoas queriam que eu agisse. Eu fazia o que as pessoas queriam que eu fizesse. A minha vontade era a vontade que as pessoas tinham sobre mim. Eu precisava superar a expectativa que alguém tinha sobre mim. Eu não agia de acordo com a minha vontade, mas de acordo com a vontade do outro que estava do meu lado. Eu não sabia do que eu gostava.
Eu gostava do que as pessoas diziam que eu gostava. E por muitas vezes eu pensava que eu não era importante para ninguém. Eu me via tão sozinha. Mas eu lembro que conforme eu fui crescendo, algo aqui dentro, lá no mais íntimo, me dizia que eu era importante. Me dizia que alguém me amava. E eu tinha medo de tudo. Eu não conversava com quase ninguém. Eu não conseguia nem falar com as pessoas. Então, para mim estar aqui falando hoje é uma vitória. É um sinal de que o Senhor, Ele realmente me curou. E é um testemunho para você que às vezes passou por isso que eu passei. Porque o Senhor, Ele quer te curar para que através da sua boca fluam rios de águas vivas. Eu me lembro que quando eu tive a minha filha, eu ganhei ela, eu fiquei muito feliz. Mas eu fiquei muito feliz porque eu pensei assim, eu pensava dentro de mim, nossa, eu vou ter alguém do meu lado que me ame de verdade. Eu pensava, meu Deus, a minha filha, ela vai me amar de verdade. Eu vou ser alguém que ela quer por perto. Porque às vezes eu sentia que as pessoas não me queriam por perto. E eu, nossa, obrigada por essa filha, Senhor, porque ela vai querer que eu fique perto dela, ela vai me amar de verdade, eu vou sentir esse amor. Até que um dia, o Senhor, Ele começou a falar comigo na palavra dEle. E através da palavra, irmãos, eu sempre, quase em toda vez que eu subo para pregar ou falo com alguém, eu falo muito da palavra, porque a palavra, ela me salvou. O Senhor me salvou através da palavra. Todas essas palavras aqui, elas vieram e foram como um bálsamo de cura. Sabe, muitas vezes eu danço com a palavra, eu choro com a palavra, porque eu sei a caminhada que eu tive com o Senhor através da palavra. A partir do momento que eu conheci o Senhor, Ele foi conversando comigo através da palavra dEle. Quantas madrugadas eu passei lendo a palavra. Eu me lembro que logo que eu me voltei ao Senhor realmente, o Senhor falava demais comigo. Ele falava, filha, estude, 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 leia a minha palavra, leia a minha palavra, leia a minha palavra. E cada vez que eu lia cada palavra, eu vinha sendo curada, eu vinha sendo restaurada. O Senhor me limpava, Ele me purificava, mas o Senhor também me corrigia. Eu também fui muito corrigida pela palavra. E nós, como mulheres que servem ao Senhor, nós precisamos ter esse amor pela palavra, porque o Senhor fala através dela. E o Senhor, através de toda essa caminhada com a palavra dEle, Ele também me levou à casa do oleiro. Ele me quebrou e Ele me fez de novo. Sabe, às vezes você está quebrada aí, ou você foi quebrada, mas o Senhor, Ele está aqui porque Ele te chamou aqui porque Ele quer te fazer de novo. Ele quer te fazer um vaso novo, um vaso de honra. Eu tenho um vídeo no meu celular, inclusive eu olhei ele ontem à noite, de uma live salva aqui da igreja de 2021, de um apelo. Irmãos, eu quero que vocês tenham no coração de, sempre que o pastor falar com vocês, ouçam o que ele diz. Porque ele é uma pessoa extremamente usada por Deus para falar ao teu coração. Desde no fim de 2018, quando eu cheguei aqui nessa igreja, o Senhor usou demais o pastor para falar comigo. Para me falar promessas e também para me corrigir. E nesse vídeo que eu tenho dessa live, que foi a única que eu consegui, das diversas vezes que o pastor falou comigo, né, através do Espírito Santo. Aquele dia eu estava tão quebrada, tão quebrada. E eu estava aqui, e o pastor me chamou aqui, e ele falou assim, o Senhor já falou com você, né? E eu balancei a minha cabeça, ele falou assim, sabe todas essas lutas que você tem passado? Sabe todas essas tribulações? Ele falou assim para mim, olha lá na frente, filha.
que o Senhor vai depositar uma vitória nas tuas mãos. Sabe, irmãs, quando a gente está quebrada, a gente não consegue enxergar. Mas o Senhor, Ele usa a vida de pessoas para nos fazer olhar lá para frente. E diversas vezes o Senhor falou comigo através do pastor. E me corrigiu também. Teve uma vez que eu nunca vou me esquecer daquele dia. Eu estava indo embora do culto e o pastor, sentadinho lá, dando tchau, ele me deu a mão e falou: ei, minha irmã, sabe por que você não vive as promessas de Deus? Eu falei: por quê? Porque por tua causa mesmo. Você não busca como deveria. E aquilo eu reconheci, é verdade. Eu não busco como eu deveria buscar. Nós precisamos, irmãs, reconhecer e buscar o Senhor de verdade. Abrir o nosso coração, derramar o nosso coração diante dEle para que Ele venha nos curar e nos libertar. Ele nos cura através da palavra, Ele nos cura através de pessoas. O Senhor é fiel e justo, mas nós precisamos estar dispostas diante dEle. Eu me lembro a primeira vez que o pastor me chamou para pregar. E foi ele tinha começado uma nova campanha na tarde da bênção, a campanha da família. E ele veio uma tarde e me chamou para participar dessa campanha de família. E eu pensei: meu Deus, eu vou pregar sobre família? Irmãos, nem eu me chamaria para pregar sobre família. Mas o pastor, com certeza, pela direção do Senhor, ele me chamou. E o primeiro tema que caiu para mim naquela campanha foi sobre pecados familiares. E eu falei: nossa, foi a área que eu fui mais ferida. O Senhor me usou para ministrar a primeira vez a palavra dEle. Sabe, nós não conhecemos os caminhos do Senhor, a vontade do Senhor, mas diante de tudo que a gente passa, irmãs, permaneçam. Porque tudo aquilo que você passou, o Senhor vai te usar para você curar. Aquele dia eu preguei sobre a minha dor. Muitas vezes eu também dancei sobre a minha dor. E através disso vem gerado cura na vida das pessoas. Então, não olhem para o estado como vocês estão hoje, mas olhem lá na frente o que o Senhor irá fazer por vocês. Se vocês decidirem hoje se posicionar diante dEle. Irmãos, todas as vezes antes de subir aqui eu falo: Senhor, eu não consigo. Quando eu olho para a Lohana de alguns anos atrás, eu falo: meu Deus, da onde o Senhor me tirou? Tudo que eu tenho vivido hoje, nada é por mim. Se eu estou aqui hoje é porque o Senhor me colocou aqui. Eu não estou aqui porque eu quero, mas porque o Senhor, Ele me capacita. Não é por mim, mas é por Ele. Então estejam dispostos, sabe? Não pensem na sua limitação. Porque às vezes isso pode travar você, travar o propósito de Deus para a sua vida. Mas olha para Ele, fixe os seus olhos nele e confie. Porque se Ele te chamou, Ele vai te sustentar. Mas estejam dispostas a serem curadas, libertas e restauradas. Eu peço que vocês se coloquem em pé. Irmãos, o Senhor nos chama para servir o reino dEle com zelo. Eu não sei o que tem no teu coração hoje, mas eu sei que o Senhor é aquele que cura, que liberta e que restaura. Então, se você está passando por alguma coisa, está ferida, está oprimida, nós vamos orar por você. O Senhor está aqui e Ele quer te curar. O Senhor está aqui, Ele quer te restaurar. Ele quer te transformar em uma mulher sábia, que sirva o reino dEle com zelo. Que gaste a sua vida diante do altar dEle até que Ele venha. Para que nós venhamos a ser testemunhas realmente de Jesus.
até os confins da terra, até que Ele venha. Senhor Jesus, nós te louvamos, Pai, e te agradecemos por essa noite, por essa palavra, Senhor. Nós os derramamos aqui, Pai, diante do Teu altar. Nós te agradecemos pela Tua misericórdia sobre nós, Pai. Obrigada, Senhor, pela Tua bondade, Jesus. Deus amado, obrigado pelo Teu sustento, Senhor, pela Tua força, pelo fôlego de vida, Pai. Senhor, nós nos derramamos agora diante da Tua presença, Pai. Deus amado, e eu te peço, aonde precisa de cura, que o Senhor venha, Pai, com cura. Aonde precisa de libertação, Pai, para que o Senhor venha com libertação. Em nome de Jesus, Senhor. Pai amado, eu te peço, Senhor, fortaleça essas mulheres, Pai, para que elas venham a realmente se entregar no Teu altar, Jesus. Fortaleça essas mulheres, Senhor, para que elas não olhem para as coisas terrenas, passageiras, mas para que olhem para o que é eterno, olhem para a Tua palavra, Pai. Deus, que a Tua palavra, Senhor, se torne o nosso principal alimento, Jesus. Fere, Senhor, o nosso coração, Pai, com uma fome e uma sede por Ti, Pai. Em nome de Jesus. Que nós venhamos a Te buscar, Senhor, todos os dias. Que o Senhor venha nos encher todos os dias. E para que nós venhamos, Pai, a gerar vida em outras vidas, Deus. Em nome de Jesus, Espírito Santo, derrame sobre nós uma porção nova, uma porção fresca de Ti. Para que nós venhamos, Senhor, o Senhor venha nos capacitar, Deus. Para que nós venhamos a ser as testemunhas do Senhor, Pai. Até que o Senhor venha clamando, se gastando no altar e não descansando, Jesus. Nós clamamos por Ti essa noite, Espírito Santo. Faça a Tua obra aqui, Senhor. Sinta liberdade aqui nesses corações. Faça a Tua obra em cada coração aqui, Deus. Esse é o meu clamor essa noite. Pai, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Deus quer encher, sim, pessoas, mas que os seus odres não sejam o odre velho, para que o Espírito do Senhor venha sobre sua vida. O odre que representa você tem que ser curado, porque se você não for curado e você só está querendo ser cheio, você vai se arrebentar. Você vai se arrebentar. E eu já tenho ministrado muitas coisas no discipulado. Muitas pessoas acham que já está tudo preparado, mas não está nada preparado. Você está sendo treinado. Mas se você não tiver um coração realmente afinado com o Senhor Jesus, pode ter certeza de uma coisa: você vai chegar até uma certa altura, mas se você não estiver preparado, você vai quebrar. E quantas vezes nós já temos falado aqui? É uma orientação que dou para vocês, não só para mulheres, homens também. Eu falo que muitas vezes o inimigo tenta encher a nossa vida de orgulho, dizendo que eu sou. Na realidade nós somos nada. Somos nada. E até hoje eu disse, quando Deus derramou, chamou a atenção no corpo de Cristo, as pessoas ficaram dizendo: por que a fulana tem mais do que eu? Por quê? E eles até questionaram com Deus. Eu acho que Deus aí se enganou, porque esse ministério tinha que ser meu.
essa exaltação, muitas vezes, pode te derrubar, assim como derrubou Satanás. Ele queria chegar na plenitude de Deus, e Deus teve que simplesmente dizer: até logo. E aqui é a mesma coisa, irmãos. A gente exorta, a gente fala, consola, mas uma das coisas que você tem que aprender no seu coração: não se encha de orgulho espiritual. No momento que você começar a se encher de orgulho espiritual, está destinado à queda. Ouça a sua liderança, sujeite a sua liderança, para que o seu caminhar seja um caminhar de excelência. Quando eu vi essa mulher, alguns anos atrás, quando ninguém dava nada para ela, eu disse: não, olhe o teu futuro, aquilo que Deus tem preparado. E as pessoas vão dizer: você? Você? Sim, você. Humildade no coração. E faço um apelo aqui para você. Se você realmente quer algo mais para a tua vida, se prostre diante do Senhor. E eu falo, as palavras diz que os exaltados serão humilhados, mas os humilhados serão exaltados. Não, está errado. Aquele que se humilha será exaltado. Essa que é a verdade. Então, se você realmente quer algo novo para a sua vida, Deus vai fazer. Se você realmente nesta noite quer algo para a tua vida de verdade, venha aqui com espírito quebrantado, espírito humilhado, e Deus vai te exaltar no momento certo. Você quer? Ou você acha que já está tudo legal? Não é só mulher não, os homens também. Se curve diante do Senhor, e Deus vai fazer algo novo para você. Rechakandaramana, Rebachuderi Cantaramanaya. Santo és tu, ó Pai. Oh, te adoramos, ó Pai. Oh, aleluia. Você não precisa de Deus? Você não quer se prostrar diante de Deus? Tá tudo bem, tá tudo legal com você? Tá tudo certo com você? Chega mais aqui. Oh, aleluia. Senhor, neste momento, ó Pai, eu coloco essas vidas na Tua presença, que o Teu poder, a glória, a magnitude do Teu Santo Espírito possa inundar verdadeiramente cada coração, cada vida, ó Pai. Que Tu és Senhor, Tu és poder, Tu és glória, Tu és majestade, ó Pai. Toma, Senhor, essas vidas nas Tuas mãos, ó Pai, e derrama, Senhor, da unção. Derrama, Senhor, do Teu poder, do Teu Santo Espírito, ó Pai. Ó Deus, que somente o Senhor
seja exaltado, glorificado, ó Pai. Porque Tu és merecedor de toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Toma, portanto, essas vidas nas Tuas mãos, ó Pai. E abençoa, Pai, de uma forma excelente. Renan, acende essas luzes aí para mim. Atrás, atrás, atrás. Aleluias. Deus quer fazer algo. Talvez você não esteja entendendo aquilo que Deus falou, mas Deus quer algo novo na sua vida hoje. E esse algo que Ele está falando é um posicionamento na sua vida. Talvez você não entendeu aquilo que Deus quer fazer na sua vida. E se você realmente quer se posicionar na sua vida hoje, Deus vai te exaltar no tempo certo. No tempo certo. Há um tempo para todas as coisas. Há um tempo para todas as coisas. E Deus quer fazer na sua vida, desde que você realmente se comprometa com Ele, para que a tua vida seja algo novo, algo diferente no seu coração. A coisa que mais importa hoje, eu estou falando hoje, se o orgulho bateu no teu coração, primeira coisa que você tem que fazer, pedir perdão para Deus. Pedir perdão para Deus. Se humilhar diante da presença do Senhor. E Deus vai te exaltar no momento certo. Deus quer fazer isso. Deus quer fazer isso. Eu pergunto para você, o que mais você deseja hoje? O que você mais deseja hoje? O odre velho, irmão, precisa ser curado. Porque se teu odre não for curado, quanto mais você buscar de Deus, você vai ser arrebentado. Mas se você for curado hoje, Deus vai te dar a graça na sua vida. Esse casal, vem cá, vocês dois. É casal? O que vocês são? Vem cá. O que vocês são? Namorado? Deus tem bênção para vocês. Mas vocês têm que se posicionar com Deus. Entendeu? Vocês querem um posicionar com Deus? De verdade? Como é que você chama? Deus quer algo na sua vida. Vem cá, Flávia. Ora pela Ingrid. Ok? Ora aqui pela Ingrid. Solta dela aí. Solta dela aí. Ah? Vem cá, André. Ora aqui pelo... Como? Felipe. Ora pelo Felipe. Aleluia. Santo é Senhor. Olha aqui. Te deseja, todo céu te adora. Provei e pude ver que tu és
Deus. Vamos todos colocar em pé. Todos coloquem em pé. Deus tem algo para você. Você crê que Deus tem um propósito na tua vida? Você crê que Deus tem um propósito? Deus vai fazer grande coisa na tua vida, Gustavo. Hã? As pessoas vão olhar para você, não agora. Vai olhar para você lá na frente. Tudo aquilo que você começou, Deus vai te honrar. Não se preocupe. Aquilo que Ele vai fazer na sua vida, tira essas preocupações que você está passando hoje. Tira da tua vida. Sabe por quê? No momento certo, Ele vai te exaltar. E você vai ver a grandiosidade de Deus que Ele vai fazer na sua vida. Amém? As pessoas vão assim: aquele Gustavo lá? É, aquele. Amém? Você pega essa palavra para você? Você que tem algo na sua vida e quer ser curado hoje, coloca a mão assim no teu coração. Do que você precisa ser curado? Seu orgulho? Da sua prepotência? Da sua arrogância? O quê? Ah, não. Você precisa. Senhor, agora na autoridade e poder que é no nome de Jesus, eu quero colocar, Senhor, essas vidas na Tua presença. Que Teu poder, a Tua glória, a magnitude do Teu Santo Espírito possa inundar verdadeiramente cada coração, cada vida. Toma, portanto, cada um nas Tuas mãos e abençoa de uma forma excelente, de uma forma maravilhosa. Sustenta na graça, no poder do Teu Santo Espírito, ó Pai. Oh, Ramachande cante rematio inecomanavias. Espírito de Deus, toma cada vida aqui na Tua presença e abençoa de uma forma excelente nessa noite, ó Pai. Repreenda, Senhor, todo espírito de altivez, todo espírito de orgulho, seja repreendido agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, a glória, a honra daquele que vive e reina para todo sempre. E agora que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus Pai Todo-Poderoso, as eternas consolações do Espírito Santo, Senhor, seja hoje e para todo sempre. O povo se diga, dá um abraço fraterno, amigo, companheiro, dizendo: Jesus te ama muito. Amém? Fica com Deus. Aleluia.